Mulheres que vão nessa ideia de pink pill, de nós merecemos muito mais, de nós, eu acho que é mais ou menos isso, vão acabar solteiras com mais de 40 anos sem encontrar alguém. Bom, é mais ou menos isso que parece o vídeo de uma influenciadora que tá bombando o vídeo dela. Apareceu o vídeo dela pra mim. Eu achei muito interessante, assim, os temas que ela vai tocar. E eu decidi trazer esse vídeo aqui hoje pra gente conversar. Afinal, quanto que a mulher deve exigir, o quanto ela merece, gente? Quanto que nós, mulheres, quando vamos nos relacionar com alguém, o quanto que nós merecemos? Ah, eu mereço muito. O que é esse muito? Então, bora lá? Olá, meninos e meninas! Então, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Dá uma força aqui no canal. Tô no final da minha gravidez, tá, gente? Vou entrar no 8º mês. Se eu dar uma desaparecida porque eu tô internada tendo bebê, tá bom? Eu já atualizando pra vocês como é que tá minha barriga. Olha o tamanho dessa barriga. Quem é novo aqui no canal, me conta. Quando eu tô sentada, dá pra perceber? Agora, sem enrolação, vamos pro quadro. Não vamos enrolar. Vamos pro quadradinho ver essa história. Tá aqui, gente. Essa daqui é a Luísa Roelzier. Bem diferente o sobrenome dela. Quem quiser seguir ela, tá aqui o arroba, dá uma força, ela é influenciadora. Vamos ver então como é que foi esse vídeo dela. O conteúdo Pink Pill vai formar um monte de mulher solteira com 40 anos e se você não espernear, eu te conto como e por quê. Sabe esse tipo de conteúdo que a gente vê, tipo Pove Homens 2025? Que a gente vê uns homens feios, burro, pobre, calvo, exigindo alguma coisa de mulher, a gente acha isso um completo absurdo? As mulheres estão fazendo a mesma coisa, ai, ninguém está falando nada. Você fica ouvindo o tempo inteiro que você tem que se valorizar, que você não pode aceitar isso, que o homem tem que pagar tudo, que o homem tem que ser provedor, que você vai ser esposa troféu, que não sei o que. Tá bom. Pensa comigo aqui, antes de você pensar no próximo, antes de você pensar num homem, qual é o nível de pessoa que você tem hoje para exigir alguma coisa? Você já pensou nisso? Dói, né? Então, essa geração Pink Pill aí, ela tá criando uma onda gigantesca de uma falsa autoestima. Você sabe o que é autoestima? Nossa, esse papo vai ficar profundo, hein? A autoestima, diferente do senso comum, não é você se achar linda, maravilhosa, você se colocar pra cima, você se... Autoestima não é isso. O cerne da palavra estima é valor. Então, a autoestima é o quão você estima a si próprio, o quão você acha que você vale. E você só tem uma autoestima muito firmada com a realidade quando você tem autoconhecimento. É quando você conhece seus defeitos, você conhece suas qualidades. Aí sim você tem uma noção, né? Porque a gente nunca tem uma autoimagem 100% fiel à realidade. Mas aí sim você tem uma noção do que você vale. E só depois de ter uma noção do que você vale é que você consegue saber o que você pode exigir, porque você sabe o que você traz para a mesa. Porque esse conteúdo Pink Pill está formando mulheres que não agregam em nada, em relacionamento nenhum, e elas querem exigir um cara que agrega em tudo. Só que o cara que agrega em tudo, ele está na posição de escolher. Assim como uma mulher que está em alto nível, exemplo, uma mulher bonita, uma mulher inteligente, uma mulher independente financeiramente, uma mulher inteligente emocionalmente, uma mulher de família, ela também está na posição de escolher um homem. E não dê piti pensando que o homem também não está na posição de escolher, porque ele está. E quando ele estiver na posição de escolher, ele não vai escolher o homem no alto padrão, ok? Ele não vai escolher a burra que só segue Virgínia, a gorda que não se cuida, a porca relaxada que não sabe fazer nada. Ele não vai escolher. E aí vem essa categoria de mulher que tá falsamente acreditando que merece muito, falar que homem tá fazendo força pra gostar de mulher. Não, meu bem, é que você tá exigindo mais do que você de fato merece. Serve pra eles? Serve pra nós também. Então, você quer um homem rico? Pensa comigo só um trem aqui. Ah, eu quero casar com um homem rico, provedor, eu quero arrumar uma pessoa que me trate bem, uma pessoa carinhosa. Tá, beleza, tá. Você quer um homem rico? Você é uma mulher bonita? Gente, é cruel, mas o mundo é assim, mas é verdade. O homem rico tá na posição de escolher. Ele vai casar com a feia? Ele vai casar com a relaxada? Não vai. Então, se você não abrir os olhos para essa realidade, eu quero uma pessoa assim e eu não sou desse nível. Então, para de ficar procurando um homem, que agora você só vai achar. Quem vai te aceitar é quem tá do seu nível.
Para de procurar um homem e comece a cuidar de você e se desenvolver. Ah, eu quero casar com um cara de família. Você tem cultura suficiente para conversar com sua sogra? Você tem? Você tem etiqueta o suficiente para um homem desse te levar para jantar num restaurante? Você tem roupa para isso? Você sabe usar mais de 3 garfos? Então, assim, tem muito... Meu Deus do céu. Amiga, deixa eu te contar um negócio. Se você quiser, você consegue se desenvolver a ponto de ter alguém assim. Mas se você não estiver nesse padrão e estiver exigindo isso de um homem, você vai fazer 40 anos, vai estar solteira, amargurada, falando que homem é tudo viado e não gosta de mulher. Mentira! 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 É que você não vai ser escolhida pelo padrão que você quer, porque você não está nesse padrão. Então vai cuidar de si mesma, vai estudar, vai ficar bonita, vai pra academia, vai cuidar do seu corpo, vai ler, vai fazer alguma coisa. Aí sim você pode exigir alguma coisa. Enquanto você não traz nada pra mesa, minha querida, você infelizmente das duas uma. Ou você aceita o que te quer, ou você fica sozinha. É doído, mas é verdade. Enfim, vamos ver os comentários antes da gente conversar? Vamos ver os comentários. Primeiro comentário, os homens nesse momento, rindo. Queria tanto falar isso para uma amiga minha solteira, mas não tenho coragem. Mas amiga, eu já tô nos 40 e tô solteira. Mas é porque eu trabalho demais. Infelizmente me doeu. Eu sei que ainda não tô no nível do cara que eu quero, mas tô carente e em um momento perdida profissionalmente. Não tô com autoestima para focar em mim, mas não tem jeito. Aí essa daqui postou essa foto aqui, gente. Apesar de bonita, eu cometo erros. Ai, meu Deus. Me considero bonita, mas eu sei que preciso mudar muitas coisas e sempre olho e penso, ainda não dá. Total respeito e admiração. Ela, além de linda, é inteligente e sensata. Amiga, você arrasou. Gente, o conteúdo dela teve uma... Eu fiquei meio na frente dos comentários, perdão, tá, gente? Gente, assim, o conteúdo dela teve uma ótima aceitação por parte dos dois, por parte dos dois sexos, homens e mulheres gostaram do conteúdo dela. Não tem ninguém discutindo, pelo menos nesses primeiros comentários com maior like, discutindo o contrário disso, entendeu? Então parece que atraiu exatamente o público que acredita no que ela falou, que você, a forma que você está exigindo, você não tem nada a oferecer, foi isso que eu entendi, e você vai terminar solteira por conta da sua régua, que está muito alta, e você não está tendo noção de si mesma. Agora eu quero conversar com vocês, o que a gente merece. Então, o vídeo dela teve uma grande aceitação, gente. Vou falar para vocês que eu já conheci gente assim, mais de uma, inclusive, que... a pessoa colocou na cabeça assim, um desenho de parceiro, de parceira, e que era um alto padrão. E a gente se perguntava assim, por que a pessoa criou um padrão tão alto para si mesma, né? É um padrão, e também, se vocês pensarem bem nisso, quem é casado vai entender do que eu tô falando, é um padrão que a gente cria na mente, ou a pessoa cria na mente dela, que é um padrão superficial, muito ligado à aparência, dinheiro, status, roupa, marca. Nunca tá ligado a ter um bom caráter. Não sei se vocês já perceberam isso, que é a principal coisa que conta num casamento. Quem é casado há alguns anos vai entender do que eu tô falando. A principal coisa é estar com alguém de caráter, senão a pessoa abandona o barco. E ainda te trai, te apunhala pelas costas, com dinheiro, com beleza, com fama, te apunhala pelas costas, te abandona no momento mais difícil. Então, normalmente, essas pessoas que falam sobre isso, sobre Pink Pill, o Red Pill também faz isso, vem do Red Pill, na verdade, né? Quanto valor eu tenho a oferecer e eu quero uma pessoa também de valor. Normalmente, esses valores que a pessoa constrói é beleza, são essas coisas que no final não garantem um bom caráter. Então, o que ela explica é que o Pink Pill, da onde vem o termo Pink Pill? Gente, todo mundo parente do Red Pill, né? Que vem lá da Matrix, que tomou a pílula vermelha e acordou para a vida, teve um despertar, né? Então vem o Red Pill e aí começa a ter umas ramificações deveras duvidosas, tipo a Pink Pill. E se vocês pensarem bem, e se vocês já viram conteúdo Red Pill, vocês vão ver que é uma mesma linha de raciocínio. Então, eu já assisti conteúdo Red Pill, eu fiz um vídeo aqui para vocês sobre o Calvo do Campari,
ter sido acusado de agressão. E ele tem muito podcast dele falando sobre esse valor que ele tem a oferecer e que ele escolhe mulheres com um valor de volta. O que a pessoa tem a pôr na mesa. Inclusive, a influenciadora que a gente assistiu o vídeo, ela não concorda com essa ideia do Pink Pill, né? Ela tá criticando, falando que se você for nessa ideia não vai dar certo, mas ela usa termos que eles usam no meio. O exemplo é o que você tem a oferecer na mesa. E eles falam muito sobre isso. Que eles têm muito a oferecer e a mulher oferece de volta. Como? Juventude, beleza, sei lá, inteligência, enfim. Eu vi esse conteúdo por parte dos homens do Red Pill e bate muito numa tecla da idade da mulher. Então, a mulher ali, ela tem 30 anos, ela perdeu muito do valor dela de mercado. É um leilão, cara, é um leilão. Então, você perde o valor de mercado, a menina de 25, a menina de 20 ali, tá no seu auge. Um homem com dinheiro, com beleza, boa pinta, vai optar por essas moças e deixando a mulher de 30 de lado. Aí a mulher de 30, que já está um pouco mais velha, mais amadurecida, ela acaba criando um padrão muito alto de homem, só que o que ela tem a trazer na mesa, uma vez que ela está menos bonita, menos jovem, e aí vai. Era exatamente isso que ele falou. Tem trechos dele falando exatamente isso. Não com essas palavras, mas é essa a conclusão. O que tem a oferecer, uma vez que tem meninas mais jovens do que você. Eu já vi ele falando isso. E aí temos o que... Então, a mulher que vem do Red Pill, né? A Pink Pill, segundo o que a influenciadora está falando, né? Que é o Pink Pill, ou seja, a mulher, o que ela tem a oferecer. Então, ela é muito bonita, ela se sente muito bonita, ela se sente linda, ela tem procedimentos, ela tem silicone, ela tem lipo, ou ela não tem uma beleza puramente natural. Ela é linda demais, ela chama a atenção de todos os homens, ela é inteligente, ela é isso, ela é aquilo. E ela coloca na cabeça dela, se eu sou tudo isso, eu também posso exigir muito. E novamente eu volto, o que é exigir muito? Exigir muito são coisas que a gente consegue só ver por fora, né, gente? Beleza, dinheiro, e aí vai. Então eu mereço um cara rico, eu mereço um cara com dinheiro. Só que aí não se restringe só a esse meio. Pessoas que não têm tanta beleza assim, ou não têm tanto dinheiro assim, colocam valor em si mesmos, podendo exigir também muito. Enfim, gente, vocês entenderam? Ah, briga de ego, é um negócio de beleza, aparência, dinheiro. Aí tem aquele ainda que é menos bonito, ainda tá tentando exigir muito. Ai, que não sei o quê. Às vezes vocês estão percebendo para onde tá indo, né? E é disso que ela tá falando. E é isso, se trata de você se sentir uma coisa e acreditar que você pode fazer um desenho daquilo. E quem discorda da crítica dessa influenciadora, concorda com o Pink Pill, a ideia é mais ou menos assim: eu não vou aceitar menos. Eu não vou aceitar menos do que eu mereço. E aí o questionamento é, por que você acha que você merece? Porque eu sou bonita, porque eu sou jovem, porque eu estou no auge, eu posso exigir. E tem uns que nem isso, mas eu posso exigir. Às vezes a pessoa não sabe nem de onde está tirando. Ou tira de um meio superficial, que é a beleza ou o dinheiro, ou ela tira do nada o merecimento. Mas ninguém, gente, está exigindo o quê? Amor, compreensão, caráter, boa convivência, ninguém. Tá todo mundo brigando por dinheiro e beleza e status, enfim. Eu vou falar pra vocês que eu concordo com o que a influenciadora tá falando. Sim, eu concordo, gente. Assim, as pessoas, a gente coloca muitas vezes na nossa cabeça, cria uma imagem. Eu vi pessoas assim, eu vi moças que frequentam lugares luxuosos sem poder frequentar, se endivida. Para quê? Para estar no meio de pessoas com dinheiro. Para, assim, talvez conhecer um homem que tenha dinheiro. Porque, normalmente, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela vai acabar casando com alguém do seu convívio. Aí você diz assim, mas Nicole, a gente deve se contentar com pouco? A gente deve se contentar com a pessoa, sabe, nos tratando ou não tendo nada a oferecer? Eu acho que os dois lados são ruins, sabe, gente? A gente se contentar com uma pessoa com tão pouco que nem carinho te dá direito, sabe? Às vezes não tá lá por você, não te ajuda, ou monta nas suas costas. Eu devo também aceitar isso? Agressão, xingamento, indiferença, enfim, muita coisa ruim? Também não. Isso daí também é ruim.
É a pessoa que ainda tem medo de terminar por achar que não tem nada melhor. E, na verdade, a pessoa está sendo muito maltratada. E tô falando pessoa, porque é homem e mulher. E existe o outro lado. Do nada, a gente dá uma autoestima na pessoa que ela diz assim, cara, eu mereço o mundo. Eu mereço tudo. Mas é como eu disse, gente, você achar que você merece tudo, eu não vejo problema nenhum nisso, porque a vida ela se encarrega de mostrar pra gente o que a gente realmente merece, o que realmente tem pra nós. Ponto. Então, se você acha que você merece muito, vamos ver como é que você vai ser correspondido. Agora, o problema é que esse merece muito é baseado em coisas supérfluas. O quanto a pessoa está ganhando neste momento da vida dela, o que a pessoa tem a me dar, quão bonita a pessoa é, quantas vezes ela vai na academia, como ela se cuida, tem que ser metrosexual, tem que ser isso, tem que ser aquilo, ou seja, é tudo superficial, é tudo uma casca, né? E é nisso que você baseia o que você merece. E aí fica uma situação meio complicada. Por que é complicado? Porque casamento, conforme os anos vão passando, você não tem mais nada a oferecer, a pessoa não tem mais nada a oferecer, a vida arranca as máscaras e ainda quebra a mesa. Você não falou que você tinha, o que você tem a pôr na mesa? O que você tem para pôr na mesa, para oferecer? Pois bem, a vida, ela quebra a mesa. Que mesa você vai ter? Você começa a passar pela vida e lidar com muita coisa complexa dentro de um casamento. A beleza indo embora, problemas financeiros, aquele que um dia era provedor agora troca, o outro tem que ser provedor e depois troca. Passa por um momento de. Às vezes nenhum consegue prover mais nada. Começa a vir a tentação da traição. E aí você tem que lutar contra isso. Você começa a se sentir. Aí decide ter filho, começa a passar pela dificuldade de dedicação total a um filho. E ainda tem que trabalhar aquele casamento. E então chega um momento que aquilo que você tinha de início a oferecer, você não tem mais. E aí, o que se construiu desse casamento? E eu quero até dar um exemplo para vocês. Essa ideia do Pink Pill de eu mereço, eu não quero uma pessoa que tenha menos valor, é a que eu falei para vocês do Red Pill, que fala muito sobre a idade da mulher, fala muito sobre a beleza dela, o que ela tem a oferecer. Eu vou prover tudo para ela e o que ela tem para me dar. Eu vou falar que dessas histórias, gente, eu vi com os meus próprios olhos, ninguém me contou. Não me contou, gente, eu vi só coisa ruim acontecendo. Só coisa ruim. Eu tenho um conhecido em que ele se casou, ele é um homem mais velho, e ele se casou com uma moça bem jovem. Então, gente, ela era o troféu, cara. Uma moça normal, tá bom? Mas uma moça jovem para a idade dele, mas muito jovem. É um exemplo aqui, ela tem a minha idade, eu tenho 32, um exemplo. Ela tem minha idade e ele tem 60. E aí o que acontece? Ela, há uns anos atrás, quando ela estava nos 20, ela era o troféu para ele. E os dois se casaram, tiveram filhos, ou seja, exatamente aquilo. Ele pôde escolher, ele escolheu o quê? Aparentemente o melhor, é a moça jovem. Ele proveu, e ela era jovem e tudo, e aquela juventude, aquela beleza, muito bonita e tal. Uma moça normal, inclusive tranquila, a gente que eu conheci, mas tal. Bom, gente, passou uns anos e o envelhecimento dele é diferente do dela, por conta de muitos anos de diferença. E o que acontece? Ele teve um problema de saúde muito grave, se não me engano é AVC. Teve um problema de saúde muito grave. Ele é conhecido nosso, amigo. Ai, meu Deus, quem é da família vai saber quem é. Pois bem, gente, foi muito pesado. Foi muito pesado e ele está aos poucos deteriorando a memória, a aparência, tudo. Além da própria idade, vem a doença. Bom, aquela moça envelhece num tempo diferente, afinal ela estava no auge, agora ela está com 30, mas comparada a ele, ela ainda é muito jovem, né? A 30, a idade que disseram os Red Pill que não poderia escolher. Pois bem, escolheu. E escolheu o quê? Divorciar. Então, ele agora, com AVC, o que antes ele pôde escolher, pois agora ela escolhe, porque ela tem muita juventude ainda. E, gente, ela divorciou. Então, a vida, ela dá dessas. Você oferece algo na mesa, essa mesa, você trata o relacionamento como uma troca de sociedade, 50-50. O que você tem a me oferecer e o que eu tenho a te oferecer. E aí a vida ela vai quebrando tudo isso, ela quebra.
Ah, você tem dinheiro? Pois agora você vai passar por uma falência. Hoje o provedor passa por um problema de saúde, passa por um problema financeiro e você vai ter que trabalhar. A mulher que disse que não trabalharia, que disse que não, sou mulher troféu. E aí o que restou? Você ama a pessoa? Porque agora ela não é mais a mesma. Tá passando por um momento. Amanhã pode melhorar, mas agora é um momento difícil. Então, gente, toda vez que eu vejo esse papo de o que nós temos a oferecer para o outro e eu mereço, e aí eu coloco várias listas do que eu mereço, eu olho e eu olho assim, Mas é isso, gente. Agora me conta, o que vocês acham sobre esse papo do Pink Pill, Red Pill, do que nós temos a oferecer, o que você tem a pôr na mesa e o quanto você merece. Acho que você merece respeito, né? Alguém que te ame. Mas essa ideia normalmente do você merecer coisas físicas, coisas palpáveis. Me conta aqui que eu quero saber a sua visão sobre esse assunto e se você já conheceu gente assim. Obrigada por terem assistido e beijo!